CLM Notícias informa. Passagem de Nibiru nos tempos bíblicos prova a existência do planeta destruidor. Os governos fizeram isso para que tudo caísse em descrédito e assim fossem frustradas qualquer tipo de expectativa sobre Nibiru. Motivo? Ganharem tempo e controle. Haverá então uma grande aflição como nunca houve desde o início do mundo até agora, e nunca mais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém escaparia, mas por causa dos eleitos eles serão abreviados. Mateus 24, 21 e 22. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isaías 65, 17. Depois da aflição daqueles dias, o sol ficará escuro, a lua perderá sua claridade, as estrelas cairão do céu, e as potências celestes serão abaladas. Aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 29 e 30. Ele enviará seus anjos com uma grande trombeta. Ao seu toque reunir-se-ão os eleitos dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra dos céus. Mateus 24, 31. Nibiru é real, e é considerado segredo de Estado em muitos países. Os que acompanham a passagem de Nibiru através do sistema solar parecem concordar a respeito das fortes perturbações, observadas até agora no momento dos grandes planetas externos, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Em suas órbitas, ainda que breves, uma espécie de chega para lá, em consequência dos efeitos magnético e gravitacional de Nibiru, sobre eles se mantém. Nibiru tem 4 vezes o tamanho de Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar, e dentro de em breve poderá ser visto a olho nu em sua viagem de retorno ao retorno do Sol. Sua distância mais próxima da Terra, no periélio de ida, se deu exatamente no dia 21 de 12 de 2012, data do solstício de inverno no hemisfério norte. Vejamos as passagens de planeta X, também chamado de Elenin, Hercópolis ou Nibiru, nos tempos bíblicos. Depois do tempo da criação, 323 anos depois, no ano de 3678 a.C., nós vemos a passagem de Nibiru no tempo de Caim. 661 anos depois, no ano de 3017 a.C., nos tempos de Enoque. 668 anos depois, no ano de 2349 a.C., nós vemos a passagem de Nibiru no tempo de Noé. 336 anos depois, no ano de 2044, nós vemos a passagem de Nibiru na Torre de Babel. No ano 1985 a.C., 27 anos depois, nós vemos a passagem de Nibiru em Sodoma e Gomorra, com Ló e suas filhas. 191 anos depois, com José no Egito, no ano de 1794 a.C. 276 anos depois, nós vemos a passagem de Nibiru no Êxodo no Egito, no ano de 1518 a.C. 55 anos depois, nós vemos a passagem de Nibiru em 1463 a.C., no tempo de Josué. 121 anos depois, no tempo de Jó, nós vemos a passagem de Nibiru no ano de 1342 a.C. 297 anos depois, no ano de 1045, nós vemos a passagem de Nibiru no tempo de Davi e do rei Saul. 358 anos depois, no ano 687 a.C., nos tempos de Jonas, nos tempos de Ezequias, e das mortes dos 185.000 assírios, nós vemos a passagem também de Nibiru. 351 anos depois, no tempo de Hagai, do segundo templo, no ano de 336 a.C., nós vemos a passagem de Nibiru. Mais 363 anos depois, nós vemos a passagem de Nibiru no ano de 28 AD, no tempo em que Jesus foi sacrificado. A passagem de Nibiru. 284 anos depois, no ano de 312 depois de Cristo, nós vemos a passagem de Nibiru no tempo de Constantino, com a cruz no céu. 395 anos depois, no ano 707, nós vemos a passagem de Nibiru nos Maias.
347 anos depois, 1054 anos depois de Cristo, nós vemos relatos da passagem de Nibiru na China. Depois, mais 400 anos, nós vemos a passagem de Nibiru em 1456. E 241 anos depois, em 1697, novamente Nibiru passa pela Terra. E agora, depois de 1697 depois de Cristo, 319 anos aproximadamente, entre 2013 até 2023 depois de Cristo, nós estamos esperando a passagem de Nibiru, o que culmina com Apocalipse no 6º selo e o 7º. Na passagem de Nibiru no tempo de Ló, fica em Gênesis 19, 24 a 26. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Nos tempos de Jonas em Nínive, provavelmente a pregação do arrependimento de 40 dias, se dá ao fato da passagem de Nibiru, e todo o povo aceitou a situação da destruição, porque provavelmente Nibiru estava bem visível aos olhos. E quando Jonas predisse que em 40 dias seria destruído, provavelmente se refere à passagem de Nibiru. Jonas 3, de 3 a 5. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Gênesis capítulo 19, versículo 23 a versículo 25. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e os que nasciam da terra. Provavelmente a destruição da Torre de Babel também foi durante a passagem de Nibiru. Gênesis 11, versículo 9. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Basicamente, Gênesis 37, onde José tem um sonho com seus irmãos te servindo, e também com Faraó, dos 7 anos de vaca gorda e vaca magra, simbolizam a passagem de Nibiru, onde houve muita seca, muita escassez de alimento, tudo isso provocado pela passagem de Nibiru. Durante o êxodo com Moisés, Êxodo no capítulo 10, versículo 21 diz: Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não somente isso, mas os rios virando sangue, e todas as demais catástrofes, tudo relatam que provavelmente também foi a passagem de Nibiru. Em Mateus capítulo 27, no versículo 45, durante a crucificação de Jesus, e desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. No versículo 54, e o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Provavelmente essa escuridão e esse terremoto foram provocados também pela passagem de Nibiru. Nos tempos de Jonas em Nínive, provavelmente a pregação do arrependimento de 40 dias, se dá ao fato da passagem de Nibiru, e todo o povo aceitou a situação da destruição,
porque provavelmente Nibiru estava bem visível aos olhos, e quando Jonas predisse que em 40 dias seria destruído, provavelmente se refere à passagem de Nibiru, Jonas 3, de 3 a 5. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Precisamos entender uma coisa. Em 21/12/2012, Nibiru estava indo, e agora ele está vindo. Movimento elíptico orbital de retorno. Em 2011, a NASA lançou o programa chamado National Preparedness Month, onde Charles Bolden, administrador da NASA, fornece instruções de como preparar kits de emergência para possíveis eventos cataclísmicos de destruição em massa. Apesar do vídeo ter sido postado apenas em 2013 no YouTube, ele estava nos servidores da NASA desde 2011, quando foi publicado no próprio site. A brevidade da passagem de Nibiru e seu alto poder de destruição confirmam as profecias acima. Fala-se atualmente em 3 dias de escuridão. Também pudera, detectado por telescópios amadores, fez a NASA lançar uma sonda espacial que levantou dados sobre o seu tamanho, órbita e etc., cujas conclusões se tornaram segredo de Estado. Os canais de TV por assinatura, National Geographic, Discovery, History, resistiram enquanto puderam, mas os documentários comprometedores foram desaparecendo paulatinamente. Restou a internet, onde ainda pode ser visto alguns vídeos de entrevistas e palestras, altamente reveladores a respeito, mas é preciso garimpar. Não se trata de um planeta, mas de uma anã vermelha, uma estrela relativamente pequena e fria que não chegou a se inflamar. Uma brasa cósmica. Nibiru tem uma órbita longa de mais ou menos 6.600 anos em torno do Sol, inclinada de 35 graus em relação à sua eclíptica dos planetas. Sua última passagem antes da atual pelo Sistema Solar provocou a mega erupção vulcânica na ilha de Terá, atual Santorini, que explodiu literalmente provocando um tsunami que varreu o Mediterrâneo no século XVI a.C. As cinzas da erupção cobriram o hemisfério norte, provocando vários dias de escuridão e devastando pastagens e plantações. Consequentemente, foi um período de grandes migrações no planeta. Por exemplo, as tribos arianas nômades da Ásia Central invadiram o território indiano, assentando-se ao longo do rio Ganges e expulsando os drávidas de pele escura para o sul da Índia. A divisão racial está visível até os dias de hoje. Os povos semitas que haviam imigrado para o fértil vale do rio Nilo no Egito voltaram para a terra de seus ancestrais. Entre esses últimos estavam-se os hebreus. As 10 pragas no Egito das narrativas do livro de Êxodo inspiram-se provavelmente nesses acontecimentos históricos que atingiram o vale do Nilo. A cada passagem, Nibiru encontra a Terra numa determinada posição orbital, que desta feita indica uma proximidade nunca antes vista, confirmando os dizeres da profecia em Mateus. Sexta-feira terá evento triplo, equinócio, eclipse e lua perto da Terra. Uma das mudanças esperadas com a proximidade de Nibiru será na órbita da Lua em volta da Terra, de circular que anormalmente ficará elíptica, o que causará a intensificação de marés altas e baixas, que por sua vez provocará inundação e refluxo nas áreas costeiras em todo o mundo. Deve ter começado. Veneza já sofreu inundação. Não se trata de tsunamis localizados, mas de algo muito mais devastador para todos os litorais do planeta, donde a recomendação para fugir para as montanhas em Mateus 24:16. Nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam até que Noé entrou na arca. E nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e outra será deixada. Vigiai, portanto, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. Mateus 24, 38 a 42. Vamos a um pouco de história.
O primeiro registro do misterioso objeto no espaço apareceu em 1983. O recém-lançado satélite IRAS, Infrared Astronomical Satellite, ou Satélite Astronômico Infravermelho, foi o pioneiro na descoberta. A notícia foi dada pelo jornal Washington Post. Foi encontrado por um telescópio em órbita da Terra, um corpo celeste tão grande quanto Júpiter, que faz parte do nosso sistema solar. Ele estaria na direção da constelação de Órion. Em 1992 veio a confirmação da descoberta pelo cientista Robert Reighton, então diretor do Observatório Naval dos Estados Unidos. Ele diz textualmente: a massa deste corpo celeste é 4 vezes maior do que a da Terra, e trata-se provavelmente de uma estrela anã marrom, cuja órbita é extremamente elíptica. Isto é o que se sabia na época. Em 1992, os sinais ficaram mais preciosos. Um informe da NASA dava conta de que desvios inexplicáveis nas órbitas de Urano e Netuno apontavam para um grande corpo fora do sistema solar, cuja massa era 4 a 8 vezes a da Terra, numa órbita extremamente elíptica e a mais de 11 bilhões de quilômetros do Sol. Estava confirmado que este bólido celeste era real. Mas seria este corpo mesmo apelidado de Planeta X, Hercópolis, ou o mesmo Nibiru previsto pelos sumérios na antiguidade? Ao Destruidor. Sim, é o mesmo objeto que foi revelado pelo estudioso de civilizações antigas Zekariskin em suas obras. Da mesma forma, a Bíblia Cobre, escrita pelos egípcios após o Êxodo e pelos celtas após a morte de Jesus, oferece extensos informes históricos sobre as andanças deste planeta. Os egípcios o chamavam de o Destruidor, confirmando os evangelhos. Hoje, há dados concretos na existência de Nibiru. Astronomicamente denomina-se perturbação, a alteração da órbita de um planeta pela interação gravitacional de um ou mais corpos celestes. Os astrônomos descobriram perturbações na órbita de Saturno, e isso levou à descoberta de Urano em 1781. Em seguida, perturbações da órbita de Urano levaram à descoberta de Netuno, em 1846, apenas por cálculos matemáticos, e então apareceram perturbações da órbita de Netuno, o que foi possível prever que cinturão de asteroides orbitava de 3.600 anos terrestres Nibiru. Primeiras imagens da foto da NASA: deveria existir outro planeta além de Netuno. No início do século XX, Percival Lowell, fundador do Observatório Lowell, em Flagstaff, Arizona, começou a procurar o corpo que porventura a órbita de Netuno. 14 anos após a sua morte, em 1916, seu assistente Clyde Turnbull descobriu Plutão. Por um curto período, o novo corpo foi classificado como planeta, embora a Lua seja 1,5 vezes maior do que ele. Seria aquelas imagens que o Google Sky esconde. De Nibiru, há 6.000 anos atrás, os sumérios que se miscigenaram com um povo acádio conheceram um planeta que denominaram Nibiru, termo em acadiano que significa cruzador, ou que cruza. A órbita excêntrica e muito extensa de Nibiru faz com que o planeta ígneo passe milênios totalmente invisível à observação. Um ano de Nibiru corresponde a 3.600 anos terrenos. Entre 1983 e 84, o IRAS, Infrared Astronomical Satellite, ou Satélite Astronômico Infravermelho, produziu observações relacionadas a um 10º planeta. Em 1992, novas descobertas foram publicadas sobre o planeta. Há mais um sistema denominador Intruder Planet Intrusion. Os cientistas começaram então a confrontar os dados da astronomia com as traduções de Zakariskin, em especial a tradução do documento Enuma Elish, que contém a história da formação deste sistema solar. São anais muito antigos que falam de um planeta do tamanho de Urano chamado Tiamat, cuja órbita se situava entre Marte e Júpiter. Cinturão de asteroides, o grande planeta estrela Nibiru foi capturado pela força gravitacional do sistema solar, e sua entrada no conjunto causou anomalias nas luas dos outros planetas.
Segundo lendas históricas atribuídas aos sumérios, Nibiru colidiu com Tiamat e enormes fragmentos entraram na órbita da Terra. O restante desses fragmentos formou o conhecido cinturão de asteroides, situado numa grande faixa do espaço entre Marte e Júpiter. O interesse de antigos e contemporâneos por Nibiru decorre de uma questão muito prática. Os relatos arqueológicos são claros. Órbita de 3.600 anos terrestres. A passagem deste planeta a cada 3.600 anos nas proximidades da Terra. Produz efeitos sensíveis na realidade, efeitos ambientais, catastróficos e até mesmo desencadeados. A passagem de Nibiru é possivelmente a causa da mudança nos polos da Terra, dos regimes das marés, dos padrões climáticos, dos desvios da órbita e choque com asteroides que são arrastados pelo intruso. Nibiru pode ter provocado, por exemplo, o dilúvio de Noé, ou o fim da época dos dinossauros. Foi por volta de 2002 relatos não preciosos, isso porque essa informação é segredo de Estado nos governos, que Nibiru entrou no âmbito do Sistema Solar, ou seja, quando ele tinha uma distância equivalente à de Plutão ao Sol, relativamente à influência do seu corpo magnético. À medida que se aproximava mais, sua influência foi intensificada sobre os planetas externos do nosso sistema, gigantes gasosos. Órbitas e eixos magnéticos, assim como os das luas, Nibiru mexeu com todos eles. Hoje se tem os seguintes dados. Primeiro, o campo magnético de Nibiru penetrou no âmbito do Sistema Solar por volta de 2002, somente o campo. Telescópio BICEP, na noite de inverno polar. Segundo, à medida que se aproximou do Sol, aumentou a sua velocidade. Por isso, dizem que Nibiru tem 3 velocidades. A terceira, a inclinação orbital de Nibiru é cerca de 35 graus em relação à eclíptica solar, ou seja, 35 graus relativamente ao eixo do Sol. Quando Nibiru atravessa nosso sistema solar em movimento retrógrado, sentido oposto em relação aos demais planetas, gera gigantescas e generalizadas perturbações eletromagnéticas, que afetam os corpos celestes próximos. 4. Nibiru é 5 vezes ou até mesmo 7 a 8 vezes maior do que Júpiter. É cerca de 6.500 vezes maior que a Terra. É altamente massivo. À medida que Nibiru, sexto, aproximou do nosso sistema solar interior, ele acelerou, devido à gravidade solar passando por debaixo da eclíptica solar, polo sul do Sol. E durante o seu contorno que ele passará por cima da eclíptica num ângulo de 30 graus ascendente sobre o polo norte do Sol, logo ele veio por baixo, por isso podia-se fotografá-lo a partir do polo sul. Sétimo, sabendo disso, há muitos anos os americanos construíram um observatório astronômico gigantesco no polo sul. Somente para acompanhar a chegada de Nibiru? Isto era o segredo até bem pouco tempo, o BICEP. Oitavo, o campo magnético de Nibiru representa 8 UA. Observação, uma unidade astronômica. Equivale à distância medida da Terra ao Sol, ou seja, 150 milhões de quilômetros. Portanto, 8 UA é igual a 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros. Representa um pouco menos de distância da Terra a Saturno. Saturno está distante do Sol cerca de 1 bilhão e 429 milhões e 400 mil quilômetros, ou seja, 9,54 UA. 09. É importante ter esses dados em mente, para se ter ideia da capacidade desse objeto de influenciar vários planetas, ao mesmo tempo, ainda que se encontre tão distantes deles. Nibiru altamente massivo. 10º. O campo magnético de Nibiru é 41,3 vezes mais potente do que o de Júpiter. 11º. Nibiru não é um planeta. Antes de tudo, é um Sol de pequenas proporções, uma estrela anã marrom ou vermelha, e que forma um sistema planetário. Nibiru possui 7 planetas que giram em torno de si. 12º. Sua influência sobre a Terra foi de forma suave até então. Por que do segredo oficial sobre Nibiru? A órbita de Nibiru tem inclinação de 35 graus com relação ao eixo solar. A resposta é óbvia. Nenhum governo responsável no mundo irá dar informações a respeito.
Os governos precisam esconder o máximo possível essas informações, porque os povos estariam em pânico total e incontrolável, os países seriam ingovernáveis, haveria todo tipo de convulsão e histeria coletiva propagando à velocidade da luz. Para todos os cantos do planeta, seria o caos total. As populações teriam que ser abatidas pelos exércitos para haver ordem. Haveria lei marcial com toque de recolher das populações. Ainda assim haveria saques, assassinatos, estupros. Seria impensável. Os hospitais ficariam lotados e muitos morreriam de infartos, AVCs e assassinados por causa do terror e do pânico, e dos terroristas de momento. Os governos sabem que algo terrível vai acontecer, mas eles não têm a dimensão do que pode ser. Os governos trabalham com fatos reais, com dados fornecidos pelos cientistas especializados e pelas agências de informação. Eles não podem contar com profecias. Por mais críveis que elas sejam, a realidade dos fatos vem, sobretudo dos observatórios astronômicos e mais ainda da NASA, que agrega grande quantidade de informação a respeito desde 1983. Entretanto, a própria NASA não tem capacidade de prever os acontecimentos futuros em função da influência dessa estrela, que, ora, em 2015, orbita o nosso Sol. Entretanto, ela deu um alerta em seu site convocando a população de seu país e, por conseguinte, de todo o mundo a se preparar para algo. A fazer um kit de emergência, como já foi mostrado no início da matéria. Não espere que te informe alguma coisa como estamos colocando aqui. Muitas cadeias de TV no mundo todo e em diversas ocasiões informaram sobre essa estrela como a CNN, a BBC de Londres e entre outras redes internacionais. No momento está difícil conseguir os dados que antes eram obtidos com facilidade na internet. O governo americano está censurando a internet no que se refere a Nibiru. A Terra até agora foi pouco atingida devido à sorte de estarmos atrás do Sol quando da aproximação do bólido. Ainda assim, o poderoso campo magnético e gravitacional de Nibiru tangenciou o campo magnético de nosso planeta. Foi o suficiente, por exemplo, aumentar significativamente o número de terremotos, atividades vulcânicas e tsunamis. O terremoto de Sumatra em 26 de dezembro de 2004 e consequente tsunami avassalador, assim como o terremoto do Haiti em 12 de janeiro de 2010, o terremoto do Chile em 27 de fevereiro de 2010 com enorme tsunami. O gigantesco terremoto no Japão em 11 de março de 2001, chuvas torrenciais em todo o planeta, vulcões ativados em todo o mundo, entre outros desastres ditos naturais. Além de explosões solares fora de época com fortes ejeções de massa coronal, tudo isso foi obra do Nibiru que nos roçou, passou de raspão e ainda influenciou o núcleo do Sol. Todos somos testemunhas deste acontecimento dramático. Milhares de pessoas perderam suas vidas em função de Nibiru. No final do ano passado, Nibiru por trás do Sol começou a realizar sua curva de retorno. O Sol dessa forma eclipsou a influência dessa estrela sobre a Terra. 2015, 2016, 2017 e 2018. Atualmente, Nibiru está indo realizar o periélio, órbita mais próxima do Sol, ou seja, está se preparando para realizar a sua curva de fuga, ou seu contorno de saída em direção ao espaço exterior. Sua saída definitiva de dentro do sistema solar se dará somente em 2019 ou ainda 2020 e 2021. Tudo que vai, volta. Ele está. Tudo que vai, volta. Nibiru e ou suas luas foram responsáveis pela destruição de Tiamat, que agora é o cinturão de asteroides, localizado entre as órbitas de Marte e Júpiter. Ele também causou as crateras e cicatrizes superficiais na nossa Lua e nos planetas do nosso sistema solar, assim como as inclinações axiais variáveis dos planetas em suas órbitas. Ele pode ter causado o afundamento da Atlântida. Nibiru tem sido chamado de disco alado, com asas, ou com chifres, horned, pela humanidade do passado, por causa de sua aparência no céu. Alguns os chamam de planeta cometa. A NASA estava observando o Nibiru a partir de seu telescópio do Polo Sul, SPT South Pole Telescope, ou telescópio bíceps numa área do Polo Sul. A verdadeira órbita de Nibiru.
Nibiru, segundo todas as definições, conceitos e pesquisas de estudiosos do assunto, é uma estrela anã, vermelha ou marrom, que carrega junto consigo 7 planetas, que orbitam em torno de si, portanto, em mini-sistema solar. Nibiru é maior que Júpiter, cerca de 7 a 8 vezes. Júpiter é 1.300 vezes maior que a Terra, portanto, Nibiru é 6.500 vezes maior que a Terra. A partir de 2011, quando se aproximou demasiadamente do Sol, passou a influenciá-lo e com grande vigor puxando de certa forma o núcleo do mesmo. O núcleo do Sol é apenas 65 vezes maior que Nibiru. Com isso, a atividade solar relativamente às explosões e tempestades solares aumentou tanto que o máximo solar começou o ano de 2011 e ainda não parou. As emissões de radiação solar ultravioleta estão num grau de 0 a 16, está num grau 15, sendo que o normal é entre 9 e 10 unidades. Isso foi causado pela aproximação de Nibiru no Sol. Inscreva no canal CLM Notícias, ative as notificações e compartilhe essa notícia em suas redes sociais.